Nascida na realeza, mas amaldiçoada desde o início, Maria Antônia era o produto de geração após geração de endogamia. Aos 16 anos, ela estava presa em um casamento frio e sem amor, assombrada por uma série de gravidezes trágicas. A miséria a seguia como uma sombra, e a infortúnio se apegava a cada passo dela. Mas ela estava amaldiçoada pelo destino. Ou ela estava pagando por algo muito mais sinistro. Maria Antônia da Áustria nasceu no dia 18 de janeiro de 1669, no Palácio Hofburg, em Viena, a capital da Áustria. Seu pai, Leopoldo I, era muito poderoso. Homem. Ele era imperador do Sacro Império Romano, rei da Hungria, Croácia e Boêmia. Sua mãe era Margarida Teresa da Espanha, filha do rei Filipe IV da Espanha e Mariana da Áustria. Como você pode ou não estar ciente, ambos os pais de Maria Antônia vieram da poderosa Casa de Habsburgo, uma dinastia que conquistou grande parte da Europa não através da guerra, mas graças a casamentos estratégicos e um pouco de sorte. A Casa de Habsburgo tinha linhas reais tanto na Espanha quanto na Áustria, e eles vinham se casando desde o início dos anos 1500, mas, com o passar do tempo, sua obsessão em manter o poder se transformou em algo muito mais distorcido. Eles não estavam apenas se casando com parentes distantes, não. Eles levaram isso ao extremo. Primos de segundo grau, primos de primeiro grau, até tios e sobrinhas. E esses séculos de endogamia implacável culminaram em Maria Antônia. Ela não era apenas o produto de um casamento infeliz. Ela era o resultado de geração após geração de casamentos entre tios e sobrinhas, agravando a decadência genética da dinastia. Claro, os pais dela também eram tio e sobrinha. De forma um tanto perturbadora, sua mãe Margaret Teresa até chamava carinhosamente seu marido de tio. Tudo isso significava que Maria Antônia era a Habsburgo mais consanguínea de todos os tempos, superando até mesmo seu infame tio, Carlos II da Espanha. Ela tinha um coeficiente de consanguinidade tão alto que era mais consanguínea do que uma criança nascida de uma união entre pai e filho, ou irmão e irmã. Então, o que isso significava para Maria Antônia? Ela teria o mesmo destino trágico de Carlos II, ou ela de alguma forma escapou da maldição, da obsessão de sua família? Milagrosamente, Maria Antônia nasceu saudável e era uma criança relativamente normal, desafiando as expectativas dadas ao seu extremo endogamia. Mas ela era a exceção, não a regra. Como a segunda filha do casamento profundamente incestuoso de seus pais, ela foi a única a sobreviver além da infância, provavelmente um resultado dos séculos de endogamia que haviam enfraquecido sua linhagem. O primeiro filho de seus pais foi um menino chamado Ferdinand, que morreu um ano antes de Maria Antônia nascer. Outros dois filhos, John e Maria Ana, nasceram entre 1617 e 1672. Infelizmente, ambos também faleceram dentro de horas ou dias após o nascimento. Então, para piorar a situação, sua mãe, Margaret Teresa, uma mulher frágil e doente, morreu em março de 1673, com apenas 21 anos. Os anos de endogamia cobraram seu preço, e como tantos Habsburgos antes dela, ela era fisicamente fraca e atormentada por uma saúde precária. Maria Antônia ficou órfã de mãe com apenas 4 anos de idade, e como a única filha sobrevivente da união profundamente endogâmica de seus pais, ela foi subitamente lançada em uma posição precária. Ela era uma potencial herdeira do arquiducado da Áustria até seu pai se casar novamente e produzir um herdeiro masculino. A Áustria nunca teve uma governante feminina e havia dúvidas se a lei permitiria isso. Se Leopoldo morresse inesperadamente, os nobres aceitariam uma governante feminina ou a Áustria mergulharia no caos? E Maria Antônia não era apenas uma possível herdeira da Áustria, ela também tinha uma forte reivindicação como sucessora do trono espanhol, colocando-a no centro de uma das mais poderosas e instáveis dinastias da Europa. Maria Antônia pode ter sido a Habsburgo mais consanguínea de todos os tempos,
mas foi seu tio Carlos, conhecido como Carlos II da Espanha, quem mais sofreu com isso. Desde o momento em que nasceu, seu corpo estava falhando. Ele sofria de uma horrível variedade de problemas de saúde, deficiência intelectual, deformidades esqueléticas que o deixavam mal capaz de andar e um corpo que envelhecia muito rapidamente, levando à demência precoce. Mas sua característica mais infame, a monstruosa mandíbula dos Habsburgos, tão severamente deformada que ele mal conseguia mastigar sua comida. Carlos herdou o trono espanhol em 1665, pouco antes de seu 4º aniversário. Ele nunca seria capaz de governar sozinho, precisando constantemente de conselheiros e representantes para governar em seu nome. Como resultado, havia constantes discussões sobre a sucessão nos tribunais da Europa. Com a morte de sua mãe em março de 1673, Maria Antônia tornou-se a herdeira legítima de seu tio, o rei Carlos II da Espanha. Embora tivesse apenas 11 anos na época, a frágil saúde e as graves deficiências de Carlos deixaram muitos se perguntando se ele poderia até mesmo ter um filho. Isso fez de Maria Antônia a futura rainha presumida da Espanha, destinada a herdar não apenas o trono espanhol, mas seu vasto império que se estendia pela Europa, Américas e além. E, dada a condição deteriorante de Carlos, esse dia poderia chegar muito mais cedo do que qualquer um esperava. Como resultado de tudo isso, Maria Antônia viveu sua vida sob um microscópio. Diplomatas analisaram suas ações quando visitaram o tribunal em Viena e seu pai procurou promover a ideia de que ela um dia sucederia Carlos. Isso resultou em muita propaganda dos Habsburgo. Maria Antônia posou para muitos retratos em sua juventude, algo comum para a realeza. Seu pai usou essas pinturas para promover sua reivindicação ao trono espanhol, enviando-as pela Europa e Espanha para torná-la visível e solidificar seu status. Isso era necessário porque ela era uma mulher. Se houvesse um herdeiro masculino ao trono espanhol em Viena, esforços de propaganda como este seriam desnecessários. Mas o medo do domínio feminino era profundo, e a ideia de uma mulher herdar o vasto império da Espanha era suficiente para enviar ondas de choque pelos tribunais da Europa. Enquanto Maria Antônia crescia em Viena, ela permanecia felizmente alheia à tempestade política que a cercava. Enquanto as grandes potências da Europa debatiam seu destino, ela foi criada como qualquer princesa Habsburgo de alta linhagem, envolta em formalidade cortesã e cercada por atendentes, atendendo a todas as suas necessidades. Sua educação era adequada para uma mulher real de seu tempo: latim, francês, música e elementos básicos do currículo humanista. Aqueles que a conheceram a descreveram como quieta e séria, mas inteligente e distinta. Mas após a morte de sua mãe, a vida se tornou ainda mais rígida. Dito isto, Maria Antônia teve uma rápida sucessão de madrastas. Dentro de meses após a morte de sua esposa, Leopoldo casou-se com sua prima de 2º grau, a arquiduquesa Cláudia Felicitas da Áustria, membro do ramo Tiroles dos Habsburgos. Maria Antônia tinha uma boa e próxima relação com sua madrasta, mas ela também morreu jovem em 1676 de tuberculose. Leopoldo casou-se então com uma terceira esposa, Eleanor Magdalene de Neuburg, uma nobre alemã e sua prima de 2º grau. Ela e Leopoldo teriam 10 filhos. Então, quase todo ano, Maria Antônia teria um novo meio-irmão. Quando Joseph nasceu do terceiro casamento de Leopoldo, em 1678, finalmente havia um herdeiro masculino para seus títulos. Agora Maria Antônia era apenas a herdeira do trono espanhol, embora, como vimos, a questão de se ela sucederia Carlos em Madrid permanecesse problemática. Claro, sempre havia outra possibilidade. Maria Antônia poderia ter um filho próprio, um príncipe Habsburgo, que seria o herdeiro masculino perfeito para reivindicar o trono espanhol. Seu pai, sempre o estrategista, já estava planejando esse futuro enquanto ela ainda era apenas uma criança, sabendo que um sucessor masculino poderia garantir a Espanha para sua linhagem de uma vez por todas.
Para garantir o trono espanhol, Leopold fez uma proposta chocante. Ele pretendia casar sua filha de 6 anos, Maria Antônia, com seu próprio tio Carlos II da Espanha, de 13 anos. Mesmo em uma família notória por casamentos consanguíneos, esse par foi surpreendente. Não apenas por serem tio e sobrinha, mas porque nenhum deles estava pronto para o casamento. Charles ainda nem havia atingido a puberdade, e Maria era muito jovem para ter filhos. Apesar disso, em 1676, o noivado deles foi formalmente anunciado e um casamento por procuração foi planejado para dezembro. Mas no último momento, tudo desmoronou. No ano seguinte, Charles informou a Leopold que ele não poderia prosseguir com isso. A Espanha precisava de um herdeiro e sua sobrinha era simplesmente muito jovem. No final, Charles II casou-se com Marie-Louise d'Orléans em 1679, aparentemente fechando a porta para a chance de Maria Antônia se tornar rainha da Espanha. Em seu lugar surgiu um novo plano. Ela deveria se casar com Vítor Amadeus, segundo o jovem duque de Savoia, que herdou seu título com apenas 9 anos em 1675. Porém, o casamento jamais aconteceu. Em vez disso, em 1685, Maria Antônia se casou com seu primo de segundo grau, Maximiliano, segundo príncipe eleitor da Baviera. Com apenas 16 anos, ela deixou Viena para Munique, começando uma nova vida com seu marido. Logo, Maximiliano foi nomeado governador dos Países Baixos espanhóis e o casal viveu principalmente em Bruxelas. Em Munique e Bruxelas, Maria Antônia era imensamente infeliz. Aparentemente, o casamento não era uma má escolha. Maximiliano era poucos anos mais velho que ela, e eram parentes distantes o suficiente para reduzir um pouco o casamento consanguíneo dos Habsburgos. Mas havia outros problemas. Ele era um extrovertido social e ela era uma introvertida estudiosa que não gostava de cerimônias da corte. Maximiliano frequentemente a tratava com desdém e um contemporâneo até se referiu a ele como uma das mentes e corações mais perversos que se pode imaginar. Maximiliano não perdeu tempo traindo sua jovem esposa, desfilando abertamente sua amante enquanto Maria Antônia suportava o casamento frio e sem amor ao qual havia sido forçada. No entanto, seu maior sofrimento não veio de seu marido infiel, mas de sua própria linhagem amaldiçoada. Como tantos de seus ancestrais consanguíneos, ela lutou com a gravidez, e 2 de seus filhos foram perdidos no nascimento em 1689 e 1690. Em 1691, Maria Antônia estava acabada. Grávida mais uma vez, e sem vontade de suportar as humilhações de Maximiliano, ela fugiu para Viena, deixando para trás seu marido infiel. Agora os rumores aumentavam de que ela não pretendia voltar para ele. Então, em outubro de 1692, contra todas as probabilidades, ela deu à luz a um filho saudável, Joseph Ferdinand da Baviera, a criança que poderia mudar o curso da história europeia. Mas a batalha de Maria Antônia pela sobrevivência estava longe de terminar. A corte espanhola explodiu de alegria com o nascimento de Joseph Ferdinand, o herdeiro tão esperado. Mas este momento de triunfo veio a um custo devastador, a vida de sua mãe. Maria Antônia sofreu de uma infecção pós-parto, uma condição que hoje poderia ser facilmente curada com antibióticos. Mas no século XVII não havia tal salvação. O corpo ou combatia a infecção ou sucumbia a ela. Conforme as semanas passavam, sua febre aumentava e sua força diminuía. Em dezembro, estava claro que ela estava perdendo a batalha. Então, na véspera de Natal de 1692, com apenas 23 anos, Maria Antônia deu seu último suspiro, deixando para trás seu filho recém-nascido, Joseph Ferdinand, a frágil esperança para o futuro da Espanha. Mas, com a sucessão ainda incerta, as grandes potências da Europa já estavam observando e esperando. A morte de Maria Antônia abriu totalmente a questão da sucessão espanhola.
Já estava claro naquela época que seu tio Charles não poderia ter filhos e sua saúde era terrível. Os contemporâneos esperavam que ele morresse todos os anos durante a década de 1690, embora no final ele tenha resistido até o final de 1700. Após a morte de Maria Antônia, os Habsburgos austríacos lutaram intensamente para consolidar sua reivindicação ao trono espanhol e seu extenso império. O argumento deles? O filho de Maria Antônia, o jovem Joseph Ferdinand, era o herdeiro legítimo. Afinal, ele não era apenas qualquer pretendente. Ele era o bisneto do rei Filipe IV, que governou a Espanha de 1621 a 1665, tornando sua linhagem um dos laços mais fortes com a dinastia espanhola decadente. A maioria na corte espanhola concordava que o filho de Maria era o candidato mais elegível para suceder Charles após sua morte. No entanto, a Casa Real Francesa de Bourbon também tinha uma reivindicação. A filha de Filipe IV, Maria Teresa, casou-se com Luís X, o quarto rei da França, em 1660, um casamento que resultou em muitos filhos e netos. Dentre esses netos estava um menino chamado Philippe, o bisneto do rei Filipe III da Espanha, que governou lá no início do século XVII. Ele poderia ter sido completamente ignorado se não fosse por uma tragédia. Em 1699, o único filho sobrevivente de Maria Antônia, Joseph Ferdinand, morreu de varíola, a doença mais mortal da época. Com sua morte, a reivindicação dos Habsburgos austríacos ao trono espanhol desmoronou, forçando-os a mudar suas ambições para um dos filhos mais jovens de Leopoldo, Charles, que logo se tornaria o novo concorrente pelo vasto império da Espanha. Quando o rei Charles II finalmente morreu sem filhos em 1º de novembro de 1700, a dinastia Habsburgo espanhola chegou ao fim. Em seu leito de morte, Charles tomou uma decisão fatídica. Ele nomeou o candidato francês Philippe como seu herdeiro, garantindo que a Espanha se alinharia com a França. Mas isso indignou toda a Europa. Os austríacos, apoiados pela Inglaterra e pelos holandeses, recusaram-se a aceitar isso e, em poucos meses, o continente foi engolido pela guerra. Assim, em 1701, começou a brutal Guerra de Sucessão Espanhola, uma luta de 13 anos que envolveu quase todas as principais potências europeias. No final, o candidato francês prevaleceu e Filipe V assumiu o trono espanhol. Mas com uma ressalva: Espanha e França foram proibidas de se unir sob uma única coroa. Enquanto isso, os austríacos foram compensados com as vastas possessões europeias da Espanha, incluindo Bélgica, Milão, Nápoles e Sardenha. Se Maria Antônia ou seu filho tivessem sobrevivido, a sucessão teria sido menos caótica. E a história, muito diferente. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre Maria Antônia, a Habsburgo mais consanguínea. Espero que tenham achado interessante. Deixe-me saber o que você achou da vida dela nos comentários abaixo, e se tiver alguma sugestão, também me informe nos comentários abaixo. Enfim, espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu publicar. Enfim, é tudo por hoje. Nos vemos no próximo Vida Esquecida. Valeu!